Jogo de Cintura. Olá, começa agora mais um Jogo de Cintura com a parceria de Inanna. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inanna. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping completo para você. Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Programa de hoje com a nossa convidada especial, Jennifer Portela, advogada e professora. Sempre aqui conosco, Daniela Minello. Oi! E Débora Evangelista. Para serviços leves. E o tema hoje é complexo, então eu estou correndo para a gente ter tempo de falar de tudo. Nós vamos aproveitar que nós temos duas doutoras hoje no programa, Jennifer e Débora. Dava até uma dupla sertaneja bem interessante. Boa! Né? É, boa, Jennifer e Débora. Boa. Olha, ficou show. E nós vamos falar sobre as leis que toda mulher precisa conhecer para se proteger dos crimes e abusos. Então, gurias, eu queria que vocês falassem, eu e a Dani vamos fazer perguntas, né? Muitas dúvidas que temos, daquelas leis que são as mais essenciais, as mais fundamentais, que toda mulher conheça. Posso me permitir? Deve, Vamos com lá. certeza. As convidadas aqui, pelo menos na primeira rodada, têm a preferência. Depois entra tudo no mesmo bolo. Aí vira uma falta de educação generalizada, Jennifer. Quero aproveitar para falar sobre a Lei Maria da Penha, que é uma das leis mais importantes que nós temos. Eu vi que a Maria da Penha agora participa como jurada dos programas do Luciano Huck, né? E isso tem feito ela promover mais as pessoas pesquisarem sobre a sua lei. Eu pesquisei sobre isso outro dia e me fez sentido. Porque o nome dela está sendo tão dito que as pessoas acabam tendo acesso a toda uma questão de como são essas proteções. A Lei Maria da Penha surgiu por tantas violências que ela sofreu em relação ao seu ex-companheiro e que ela hoje se encontra numa situação de condição de locomoção reduzida em função de todas as violências. Inclusive foi queimada, foi violentada, violência moral, psicológica. Então, o que a Lei Maria da Penha trouxe? Uma proteção para as mulheres que antes sem voz possam procurar o judiciário através das delegacias para ter um apoio, para ter uma voz. E essa voz, gurias, antigamente, ela era assim, tu chegava numa delegacia e a mulher que ela ia fazer ocorrência, ela era ouvida na frente de todo mundo. E aquilo expunha a vítima numa situação de vulnerabilidade ainda muito maior, tu ficava muito mal. Imagina tu falar que tu tá apanhando do marido, tu falar que tu foi violentada ali na frente de todo mundo, porque fica um guichê e a mulher ficava atrás. Com a advindo da Lei Maria da Penha, porque é importante as pessoas saberem que sempre houve o registro de ocorrências. Mas com o advindo da lei, hoje existe uma escuta especial. É um lugar, por exemplo, na delegacia, onde ele é uma sala toda personalizada para ser acolhedora, para aquela mulher ser ouvida de uma forma diferente. Aí essa escuta vai ser por profissionais que foram treinados dentro da delegacia para ouvi-la de uma forma diferente. Ela não fica mais junto com todo mundo. Ela pode, não consigo me locomover porque o agressor ele controla a hora que eu chego e a hora que eu saio, que foi uma coisa muito grande que teve de empecilho para as pessoas fazerem registro de ocorrência. Então a gente tem o 190, que então seria o canal normal, mas o 193, que vai direto para a delegacia especializada da mulher. E a delegacia da mulher, ela funciona num horário, praticamente no horário comercial, ali na Duque de Caxias, bem na Praça do Brama, aqui em Santa Maria. Para quem nos ouve que for de regiões do interior, saibam que a nossa delegacia tem competência de toda uma região aqui ao redor de Santa Maria, então ela vai atender demandas, mesmo que advindas de cidades do interior, mesmo que a tua cidade não tenha, porque é importante saber disso. Mas a lei, ela traz essa proteção, gurias, que para mim, no meu ponto de vista, é o maior ganho que nós mulheres tivemos, que é tu ser ouvida. É não ser mimimi, é não dizer que, aguenta, tu é casada. O que é, por exemplo, forçar uma relação sexual, por exemplo, isso sendo considerado estupro quando você não consente, é estupro. Então, não, mas que é casada não é estupro. Antigamente eram essas coisas que as mulheres ouviam. E de situações, vou dar pequenos exemplos. Tu vai, olha, se tu não fizer do jeito que eu quero, eu vou sair, eu vou chinear, né, que nem dizem esse termo, vou pra zona, volto da zona e tu ainda vai ter que estar disponível aqui pra mim. E a mulher não precisa ser sujeita a isso, até doenças venéreas, né? E antigamente ela precisava aguentar isso quieto. Hoje ela pode procurar uma proteção para não ser obrigada a ficar com esse agressor, porque ele usa muitas vezes o dinheiro. Eu sustento essa casa, eu te mantenho.
ele não deixa a mulher sair para trabalhar, ele não deixa fazer nada, porque daí ele consegue controlar ela melhor. Com a advindo dessa lei, ela ganha uma proteção patrimonial, ou seja, ele pode ser retirado do lar e ela ainda receber um valor descontado em folha dele para o sustento dela. E as mulheres às vezes não sabem disso. Não sabem que ele vai sair de casa e não vai deixar de pagar pensão para ela e pro filho. Elas acham que é só pro filho. Outra coisa que é muito comum, que as mulheres não sabem, gurias, que quando o agressor ele fala isso, que a casa é dele, é ele que construiu, que tudo é dele, que o salário é dele, que se ela quiser ir embora, ela que vá, mas não leva o filho. Isso não existe. Nós tivemos uma questão em relação à lei de família muito importante, indiferente se tu tá no pátio da sogra. O direito de permanência na residência da mulher. Então, a casa é de herança, a casa é da sogra, o direito de permanência da mulher. Então, ele é que sai, ele é que se retira. A mulher, ela precisa ser preservada em relação aos filhos, preservada em relação a ela pela vulnerabilidade que se tem. E tudo isso é analisado. Claro que algumas pessoas querem dizer que há distorções da lei, mas não é esse o nosso foco. O nosso foco é engrandecer que as mulheres hoje têm voz e que existem violências que são como gotinhas, que vão pingando, com desmerecimento contínuo, dizendo que tu não presta, que tu não serve pra nada, que tu é gorda, que tu é feia, porque quando eu casei contigo tu não era assim, porque eu quero sexo todos os dias, não interessa se tu quer, tu vai fazer aqui, a calcinha que tu vai usar é essa que eu tô dizendo, os filhos, eu é que decido como vai funcionar ou como vai acontecer, se não acontecer do meu jeito, há agressões verbais e físicas. Então, essa lei, no meu ponto de vista, e assim como a lei de direito de permanência na residência, para a mulher, é um dos maiores benefícios que nós mulheres tivemos. Algo que vem evoluindo, por exemplo, é em relação à guarda. Não ser mais só uma guarda unilateral. Ou seja, não é só a mãe que tem responsabilidade com o filho. É a guarda ser compartilhada, é ter responsabilidade tanto para o pai quanto para o filho. Porque é muito fácil. Casou, ficou junto, tá lá todo dia. Separou, a mãe é 24 horas, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Com a guarda lateral, isso sobrecarregava muito a mãe. Agora não. O pai que não comparece, depois pode ser processado por abandono parental, indenização para o filho, acompanhamento psicológico, pode ser punido legalmente, até com multa em prol do filho, para essa questão. Então, eu gostaria de citar essas leis, talvez a Deborah traga outras, mas para mim, assim, o fato da mulher ter voz e ela não entender que é mimimi, porque, eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma cliente que ela é casada, era casada há 20 e poucos anos. Quando ela foi fazer ocorrência, porque ele bebia todos os dias, todas as noites, das 7 da noite até as 23. Depois de daí a gente chama até de ébrio eventual, só que não, né? Ele é contínuo. Eles chamam de ébrio eventual, mas ele é alcoólatra. Quando ele ficava embriagado, ele xingava ela de tudo. Então, das 11 até a madrugada, ele xingava ela de todos os xingamentos possíveis. No outro dia, ela trabalhava no comércio, ela não dormia bem, ficava... Então, foram mais de 10 anos nessa rotina. Aí, tu imagina tu ficar 10 anos ouvindo tudo isso. Só que o salário dela mantinha 30% do lar, ele mantinha 70% do lar. E ele dizia, não, se tu sair daqui, tu vai ficar sem nada, tu não tem direito a nada. E ela foi acreditando naquilo de uma forma e se diminuindo enquanto mulher, e que quando ela tomou coragem, não, eu vou fazer uma ocorrência porque eu não aguento mais isso. Ela já estava tomando medicação controlada, fazendo terapia, e ela se empoderou e disse, não, eu não aguento mais isso, eu quero que tu saia. Ele não tentou matar ela, asfixiar ela, quando ela falou isso pra ele, antes de ter bebido, inclusive. E ele não saiu, botou ela pra fora de casa, fechou toda a casa e botou ela pra fora de casa, sem roupa, sem nada, sem contato, sem ninguém. Ela é uma pessoa que já passa dos seus 45 anos, se sentiu sem capacidade. E aí ela disse que a única coisa que ela fez no automático, vou até uma delegacia, vou fazer. Quando ela chegou, ela chorou muito, porque ela disse, meu Deus, eu vou denunciar o pai das minhas filhas. Meu Deus do céu, como que eu vou fazer isso? Ele é o pai das minhas filhas, imagina se ele vai preso. Ela não conseguia ainda, naquele momento, medir o grau de violência que ela vivia dentro da casa dela, e por tudo que acontecia, e porque para a sociedade, ele era um baita pai, ele era um baita marido. Nossa, ele vangloriava ela na frente dos outros, ele falava super bem dela, das filhas, quando eles estavam em casa, naquele vínculo, naquele horário que eu falei para vocês, era um inferno
até a madrugada, tanto que ela não dormia. Por isso ela tomava remédio para dormir, remédio para depressão, enfim. E aí, quando ela entrou, fez a ocorrência, retiraram ele do lar, enfim. Isso ela me procurou. A família fez uma reunião, nunca vou me esquecer. Sogra, sogro, pai, mãe, dindos das crianças, e fizeram uma reunião dizendo que ela era louca. Que era aquilo um absurdo, que ela estava pensando, ela estava destruindo a família. Quem que ela pensava que ela era, se ela sabia que ele era assim desde que ela conheceu há 20 e poucos anos atrás, que ela não tinha que reclamar, se ela aceitava ele, que agora ela tinha que aguentar, porque olha só, depois de 20 e poucos anos de casado, querer agora fazer isso, porque aquilo era um absurdo, humilharam ela mais uma vez. E nisso, os filhos vendo esse comportamento, se posicionaram eu digo que é uma posição de apontar o dedo, dizer você está errado, você faz tudo errado, você não deveria ter feito isso com o nosso pai. E aí, mais uma vez, ela sai de errada. E aí ela se questiona, meu Deus, então eu sou errada. Então não devia ter feito isso, eu devia ter aguentado mais, eu devia ter ficado, a culpa é minha. E daí, nessa escuta dela me procurar, eu marquei uma reunião com todos, depois... com algumas habilidades de comunicação, de trazer claro o que está na lei, o que é certo, o que é errado, as pessoas ficaram um pouco mais conscientes e elas se deram conta que ao invés de apoiar a vítima, estavam esmurrando a vítima. E eu disse, então a lei, ela é muito maravilhosa. Ela é incrível e ela é efetiva, porque ele saiu de casa, ele não chegava perto, a brigada funciona super bem, com a Patrulha Maria da Penha passando de vez em quando para ver se ele estava lá, mas dentro de casa ela estava continuando sofrendo violência pelos discípulos que ficaram, porque acreditavam que essa violência ela é impregnada e que a pessoa tem que aceitar. E eu gosto de dizer, como advogada de família, que isso não é uma coisa de uma classe, isso é de nível baixo, não, isso aqui é coisa de gente que não estudou, não. Todos ali com pós-graduação, mestrado, inclusive, pessoas instruídas, não é isso, não é o nível de conhecimento da pessoa que faz, é o nível de inconsciência. É consciência do que tu aceita na tua vida e o que tu não aceita mais. Então, quando falo e sempre me perguntam sobre isso, não é mimimi de mulher, não é reclamação de mulher, porque poderia ser uma reclamação de um homem, por exemplo, em relação a uma mulher, não é isso. É reclamação de um ser humano que está clamando por igualdade de relacionamento, igualdade de tratamento, de dignidade, é o mínimo de dignidade que um trata ao outro. Se a pessoa apelar, por exemplo, à religião, de olhar assim, mas daí a pessoa, essa família muito religiosa, dizer assim, Deus não casou para separar, não pode separar, porque o que o Deus uniu, o homem não separa. Deus nos criou sua imagem e semelhança para sermos felizes, segundo a Bíblia. E é feliz uma pessoa que é humilhada há 10 anos e que é constrangida em situações em que ela nunca se sente capaz. Isso não é... Que exemplo de felicidade é esse, né? Então, gostaria de começar trazendo esses pontos. Eu sei que é forte, impactante, mas eu acredito que sejam importantes para quem estiver nos ouvindo, para quem vê o nosso programa, dizer que tem voz e só lembrar o númerozinho para as mulheres, 193. Débora. Eu acho que a Jennifer traz de forma muito objetiva e a gente tem falado aqui muito no nosso programa, já várias vezes a gente já falou sobre Lei Maria da Penha e aí a Jennifer relata, né, a questão da cliente e que ela está trazendo que ela está dentro do ciclo da violência doméstica. Então, é um ciclo onde tu vai estar vivenciando aí violências físicas, né, que é o ápice e que é quando muitas vezes a mulher tem aquela coragem de sair ou muitas vezes se sente obrigada porque realmente foi agredida fisicamente, mas antes disso ela teve todo um andar de violência psicológica, de violência moral, de violência patrimonial. E sim, o que acontece, e aí pegando só o relato, né, que tu trazes, é o quê? É um caldo cultural. A Lei Maria da Penha não foi uma lei que ela surgiu pelo clamor social, pelo aquilo que os nossos legisladores entenderam que vem do caldo social, então se transforma em lei e cristaliza. Não, o Brasil foi condenado internacionalmente em função do caso da senhora Maria da Penha, que não teve a reprimenda jurídica
estatal adequada em tempo correto ou minimamente aceitável. Em função disso, o Brasil, em pouco espaço de tempo, teria que criar uma legislação. E aí se criou a legislação Maria da Penha. Portanto, é uma lei que vem de cima para baixo. E a sociedade precisa se adequar a essa lei. Só que essa sociedade ainda é machista, patriarcal, acha que o homem domina e que a mulher tem que ser submissa. Bom, aí nós estamos dentro de uma sociedade que precisa ter o direito como educador. E o direito se faz para isso. Nós temos várias funções no direito. Uma delas é educar. Outra é a punição. Outra é a reprimenda estatal. Então, eu tenho que fazer o quê? Com que essas pessoas, esses familiares dela, e o que tu fizeste é extremamente importante, que eles tenham a noção do que traz a lei e que diga para eles, olha, nesta sociedade, a partir da Constituição Federal de 88, não é possível mais que as mulheres tenham um flagelo na sua vida dentro da sua casa. E para isso nós precisamos ter uma lei específica, que é a Lei Maria da Penha. Então, nesse momento, tu está educando todas aquelas pessoas a partir da norma. A educação não chegou. Não foi suficiente? Nós vamos para a reprimenda estatal, vai retirar de casa, vai cumprir pena, vai ter medida protetiva. Por quê? Porque nós precisamos garantir que essa pessoa tenha vida, que essa mulher tenha vida. É isso que a gente tem que garantir. E o trabalho das mulheres, e aí, Jennifer, eu acho que é importante dizer, o trabalho das mulheres advogadas tem sido crucial nessa caminhada. Não estou aqui relegando a segundo plano os colegas homens que também trabalham nessa área. Agora, realmente, a acolhida, a compreensão do que aquela mulher está passando, passa sim por um olhar de um profissional que tem uma atenção especial porque sabe, porque sentiu de alguma forma, em algum momento das nossas vidas, nós, enquanto mulheres, fomos sim sujeitas a algum tipo de violência. Né? E essa violência a gente traz com a gente mesmo. E quando a mulher, uma pessoa chega a nós e nos relata situações, o olhar é diferente, a forma é diferente, até a forma combativa. E aí, como tu disseste, não me lembro se foi nesse programa ou no outro, né? A parte contrária ao meu cliente pode me detestar, mas eu estou fazendo o meu melhor possível para o meu cliente. E eu acho que é isso. As mulheres que labutam, que advogam para as mulheres sobre a Lei Maria da Penha têm um compromisso com essa mulher e um compromisso geracional, que hoje é a Deborah que está passando, amanhã não será a Maria. Essa é a questão, né? Que a gente evite que outras mulheres sejam ou permaneçam em estado de violência. E algo que tu me trouxe agora, que eu posso dizer para quem está nos ouvindo e para vocês, a minha missão de vida é que esse comportamento não se procrie nos filhos. Porque nós falamos num outro programa sobre o exemplo e o quanto a gente compartilha o que a gente aprende. Violência funciona da mesma forma. Aquele filho que aprendeu que veio que o pai trata a mãe daquela forma, ele vai tratar a mulher da vida dele daquela maneira. Então, quando nós encerramos isso, e aí vamos trazer um pouquinho, por exemplo, da constelação familiar, ou psicologia, ou terapias alternativas, ou barras de Access, você quebra um ciclo e você mostra que esse tipo de comportamento não é mais aceitável. Nós, mães de menino aqui, temos um papel importantíssimo em mostrar para eles que, além de ter mães fortes, e que eles precisam entender que eles vão apoiar essas mulheres a serem fortes, as que estiverem do lado deles, que eles não vão sabotar, mas que principalmente que eles vão estar ao lado dessas mulheres para que eles digam, ok, estamos juntos nessa jornada, não vou te diminuir porque eu me sinto amedrontado por você, ou tampouco vou te sabotar porque o teu sucesso me incomoda. Então, quando a gente traz a Lei Maria da Penha, e normalmente ela está aliada ao divórcio, gente, eu gosto muito de trazer isso, assim, é olhar para os filhos, é um olhar, eu escrevo, inclusive minha tese de mestrado foi sobre criança e adolescente, é você olhar o quanto você está impactando esse ser que tem toda uma jornada pela frente, e como ele vai agir, que pessoa ele vai ser. Que pessoa você está formando? Às vezes você como mãe pensa assim, não, mas eu aguento mais um pouco, é pela família. Não, não é ser família, não é estar com esse agressor
para dizer que você está em família e que tem uma felicidade falsa. Não é isso que você quer deixar pro seu filho. Ou você quer que seu filho seja infeliz. Ou você quer que sua filha passe pela mesma situação. Ou você quer que seu filho seja o futuro agressor e que você lá como sogra um dia veja ele fazendo exatamente a mesma coisa. E a maioria das mães fala, não é isso que eu quero. Eu não quero jamais que meu filho faça isso, tá? Mas o quanto realmente eu tô pronto para mudar? Porque é difícil se posicionar. Gente, com essas perguntas e esses questionamentos, nós vamos para um breve intervalo. Já voltamos. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele, você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais. Vem ser mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube D+, muito mais vantagens para você. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Jogo de Cintura de hoje, especial, estamos tendo aqui uma aula com as doutoras Deborah e Jennifer para falar sobre as leis que todas as mulheres precisam conhecer. E eu segui no programa, eu e Daniela Minello, nós seguimos aqui, tá, gente? Porque eu vou confessar para vocês que esse tema, e quando vem principalmente essas vivências, essas histórias, eu fico meio sem voz, gente, porque é muito difícil a gente conseguir imaginar que isso ainda existe, né? Que uma mulher fica inteiramente sozinha, uma mulher que é vítima fica totalmente abandonada pela sua família, né? Não bastasse toda a dor de tudo que ela ouve, da violência de todos os tipos, ela ainda não tem com quem contar. Ela tem que ir para fora da sua família, do seu círculo de pessoas que, em tese, a amam. Elas precisam sair desse círculo para conseguir seguir vivendo. Eu vou dizer para vocês que eu fico ainda muito chocada e me falta voz. Eu fico, sim, muda. Mas vamos voltar a Daniela Minello com a sua contribuição para o programa de hoje. Uau, tô tensa aqui. Enfim, ainda acontece isso, gurias, acontece. Eu fui uma das que me permiti passar por isso. Fiz constelação. Aliás, a gente sabe que
As coisas que acontecem nas nossas vidas, nós somos responsáveis por aceitar ou não. Mas tudo em função de filho, né? Em função de achar que, às vezes... E aí entra a questão do inconsciente, né? Fiquei pensando, poxa vida, não adianta tu ter vários tipos de estudo, vários tipos de conhecimento na tua vida, quando o agressor moral, ele te pega de um jeito que te incapacita física, mental e espiritualmente. E aí Ele normalmente te conhece muito bem. Muito bem, sabe? Assim, ó, das tuas competências e das tuas fragilidades, e é na fragilidade que ele te pega. Falo assim, ó, que eu fico muito tensa quando tem esse tipo de programa. Aliás, obrigada pela colocação de vocês, porque é preciso muita força para a gente ter coragem. Porque a gente luta principalmente com os nossos, com os familiares, que queiram ou não, eles pensam na reputação, eles incapacitam a gente pensando o que minha filha vai acontecer com ela se ela não tiver mais o esposo, ela será responsável por quebrar o eixo familiar. Então é uma sobrecarga que colocam sobre nós, que a gente vai adoecendo e a gente vai perdendo potência, porque quando o corpo adoece, que a gente somatiza, a gente perde a força, a gente precisa de força física para tomadas de decisões. Só que daí eu digo para vocês assim, vocês não estão sozinhas. Eu, Daniela Minello, não vem ao caso de dizer as minhas formações, mas que deveria ser uma pessoa instruída e esclarecida, que não é o mérito de ser instruída ou esclarecida. Fui abusada moralmente por anos-luz, achando que era normal, que era um padrão normal que eu deveria aceitar, né? E, enfim, a gente precisa encontrar forças, e daí eu falo para vocês assim, ó, o lado bonito disso tudo é que eu encontrei forças fora de casa, que eu encontrei força no eixo dos amigos, porque eu fui lá e me abri e disse, ó, não tá legal, tô precisando de ajuda, e aí assumiram, porque viram que eu estava sendo muito sincera, só que mesmo assim, aí o que eu fiz? Eu só contei quando a situação já estava pronta, que eu tinha tomado uma decisão, e não pedi opinião nenhuma, daí se apavoraram, daí queriam intervir, etc e tal, eu disse, não, eu tomei a minha decisão e eu não quis, eu optei por não falar, porque eu sabia que ia vir este monte de julgamento, porque quando em algum momento eu ia fazer algum comentário pelo viés de pedir um afago ou ajuda, e isso eu não estou falando mal de familiares, tá, gente? É que é muito difícil eles enxergarem o que realmente acontece. Quem está por fora disso tudo acha que a gente romantiza, né, a questão da violência, que acha que a gente exagera, mas não. Quando a gente vê assim, que a gente está definhando, que a gente diz assim, ó, poxa vida, ou é a tua vida, ou tu morre, ou tu vai lá e tu cria um pouquinho de coragem, né? Mas é muito importante a gente pensar, nós que temos filhos homens, que realmente nós somos mulheres muito fortes. E não que a gente tenha que aguentar isso tudo, mas como que a gente lida com isso? Então é uma reconstrução, na verdade, eu digo assim, que é nascer de novo para a vida, quando a gente se permite começar do zero, que para muitos assim é vergonhoso, para mim não é. Eu gostaria de quebrar o ciclo e falar algo para você. Primeiro, quero te parabenizar por ser tão corajosa. Posso? Essa coragem de dizer para nós que você passou e assumir isso para outras pessoas nos ouvirem é algo que motiva mulheres. Espero que quem nos escute perceba isso e veja como dá para quebrar ciclos. E é incrível que depois que você assumir isso, a outra pessoa vai ter que mudar, porque ela só tem um caminho. É daqui em diante, nunca mais para trás. Nunca mais para trás. E às vezes essa é a forma da mulher conseguir sua voz, é a forma de dizer para os seus filhos, olha, você precisa se tornar uma pessoa melhor, mas não é mais porque eu falo, é porque eu ajo assim, porque as palavras elas motivam, mas os exemplos arrastam. Então, Daniela, é um prazer te conhecer. Obrigada. E como mulher, como advogada, mulher advogada e uma maior defensora dessa causa de termos voz, de dar voz para as mulheres, eu quero agradecer por você ter compartilhado o teu exemplo conosco e dizer que é sobre isso, é sobre ter sororidade, de olhar e perceber o quanto você é forte e mostrou que num momento tão delicado e que não importa a instrução, a gente pode ser forte, exatamente, superar e não dar um passo para trás. E é legal porque a outra pessoa que um dia foi agressor, depois da tua mudança, passa a mudar também. Porque quando tu constela todo o ambiente. O sistema todo muda. Então quer dizer que até a relação com os teus filhos vai melhorar.
Eu costumo dizer que às vezes o divórcio ou a Maria da Penha é a solução para uma quebra de ciclos, mas que não precisava chegar nesse extremo. Exato. Mas quanto é importante quando chegou e que você conseguiu chegar lá. Então, eu realmente agradeço por você ser essa mulher incrível. Não tem como não se emocionar, mas enfim, hoje eu posso dizer assim, que eu me orgulho não da mulher que eu estou hoje. Estou quase 100% orgulhosa de mim, faltam alguns quesitos, porque eu sou uma pessoa que eu sei. Tu é exigente contigo mesma. Sou exigente comigo mesma. E recomeçar é muito difícil, mas não é impossível, gente. Então, assim, junta os cacos, bola pra frente, se unam às questões de amizades. Hoje, meus familiares, eu sou muito mais unida hoje do que antes. E eu confesso, assim, que é difícil, mas não é impossível. Mas depois dá um alívio, assim, de tu chegar na tua casa e tu deitar no chão e não ter mais medo de nada. Tu deitar, assim, foi a primeira coisa que eu fiz na minha vida, foi depois das tomadas de decisões, foi eu deitar no chão, assim, sentir meu corpo no chão e perceber assim, ei, eu tô viva. Eu tô viva e sou uma mulher que me orgulho das tomadas de decisões que eu fiz. Tive perdas pelo âmbito profissional, pelo âmbito emocional, mas o maior ganho foi a minha consciência para justamente mudar a minha história e a história dos meus filhos. Sim. Que esses sim, digo aqui para vocês, esses vão honrar a educação que estão tendo de mim e vão tratar as mulheres de um jeito assim, que nunca na vida alguma mulher foi tratada. Por quê? Porque eles viram eu ter coragem no pior momento da minha vida de tomar uma decisão e de dizer, a família continua. Mas a mamãe precisa se priorizar para estar aqui com vocês. Eu acho que esse compromisso é um compromisso, sim, das mulheres advogadas, como as gurias falaram aqui, mas também de todas as mulheres. Nós aqui no Jogo de Cintura já falamos inúmeras vezes sobre esse tema. Inúmeras, e vamos falar todas as vezes que for necessário. E a gente ainda se emociona todas as vezes. A Daniela já deu esse depoimento aqui em outro programa, que já faz um bom tempo, né, Dani? Faz muito tempo. E quando a gente retoma o tema, Jennifer, é como se a gente estivesse falando pela primeira vez. A gente se choca, a gente se entristece, a gente fica boquiaberta com as histórias como se tivesse ouvido pela primeira vez. Então, assim, é um compromisso nosso de mulheres que temos voz, que temos a oportunidade, a graça de falar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, para outras mulheres, você não está sozinha. E a gente vai seguir com certeza falando sobre esse assunto, que também é uma causa aqui do Jogo de Cintura. Muito obrigada pela sua companhia. Beijo. Beijo. Jogo de Cintura.